Olá, estudantes da primeira série do ensino médio. Neste vídeo, vamos falar sobre formas e uso dos verbos do presente indicativo nas situações cotidianas. A ver, então. Então, vamos começar pensando aqui. Vamos a pensar, como vive a gente? La gente vive em uma cidade pequena ou la gente vive em uma cidade grande? É antigua, a cidade ou é moderna? A ver, a la gente aí, a cidade é limpa ou a cidade é sucia? Como que vive esta gente, entonces? A ver, hoy día cerca de 7.000 millones de personas viven en el planeta y más de la mitad de ellas se concentra en áreas urbanas. Ou seja, né, a maioria aqui se concentra nas áreas urbanas, nos centros urbanos. A ver, em Brasil, el 84% de la población vive en las ciudades, então no centro urbano, nas grandes cidades, que não são todas iguales. Al contrario, las hay de todo tipo y tamaño, tranquilas, limpias, desordenadas, desarrolladas, populosas, bonitas, violentas. Ou seja, as cidades são diferentes tipos de cidades. Se a gente pegar uma única região, por exemplo, um único estado, e você olhar cidade por cidade, você vê que tem muita diferença, certo? Então, diferentes tipos e tamanho. Algumas são tranquilas, limpas, outras são desorganizadas, outras são mais desenvolvidas, são populosas, outras são bonitas, outras são violentas. Enfim, são características diferentes. Quais são as características de uma cidade? Vamos pensar, o número de habitantes é maior em los pueblos. La densidade de población es alta. Los habitantes de la ciudad trabajan en tiendas, hospitales, en colegios, então, em diferentes lugares. Los edificios son más altos en las ciudades grandes, por ejemplo. Las calles son más anchas. Hay centros comerciales, hospitales, más institutos, escuelas y así por delante. Las comunicaciones suelen ser mejores, ou seja, costumo, o verbo soler ali, costumam ser melhores. Como que a gente vai caracterizar, então, a ciudad? Utilizando o verbo ser, estar, tener e haver. Então, vamos começar com o verbo ser. Conjugado em es aqui. La ciudad es la capital, es grande, es pequeña, es fea, es bonita, es sucia, es limpia, es moderna, es ruidosa, de bastante barulho, es tranquila, es violenta, es oscura ou iluminada e assim por diante. Utilizando o verbo estar, la ciudad está cerca de, próximo de, lejos de, então longe de, al sur de, al norte de, al este de, al oeste de. A ideia de ubicação, ou seja, localização. O verbo tener, muchos, tiene muchos o pocos habitantes, tiene buena o mala infraestrutura, tiene mucho o poco verde. O verbo hay aqui. Em la ciudad, avenidas sejam anchas, estrechas, largas, cortas, calles, plazas, parques, clubes, museos, cines. Em las ciudades há teatros, bibliotecas, escolas, universidades, guarderias, a ideia de creches, restaurantes, bares, supermercados, farmácias, centros de compra, shoppings, alcaldía, que é a ideia de prefeitura, comissarias, são delegacias, correios, hospitais, bancos. Então, há uma infinidade de coisas dentro de uma cidade. Aí também, vamos aí. Há casas que são grandes, pequeñas, nuevas, são viejas, modernas, antiguas. Há edifícios que são altos, bajos, modernos, antiguos, viejos e nuevos. Há praias, montanhas, cascadas, rios, lagos, igrejas, catedrais, monastérios, entre outros. Repare que nem toda cidade, por exemplo, vai ter uma cascada, cachoeira, por exemplo. Tranquilo? Como é que eu pergunto por direções e lugares? Eu utilizo esses verbos. Estar, quedar e haber na forma de hay. ¿Dónde está el hospital? ¿Dónde están ubicados los hoteles? ¿Dónde queda la farmacia? ¿Dónde quedan los hoteles? ¿Dónde hay un banco o donde hay un parque, por ejemplo? Y para contestar, utilizo lá. La farmacia está junto a la tienda, la escuela está en la esquina de la calle, hay una tienda junto al hotel. Então, aqui temos alguns lugares, livraria, peluqueria, joieria, fruteria, panaderia, carniceria e farmácia, que são lugares relacionados a estabelecimentos. Qual que é a diferença do verbo tener e o verbo haber? O verbo tener eu utilizo para possessão, para posse, então nunca com sentido de existir. Por exemplo, tienes uma livraria? Sim, tenho, de minha família. A ideia de posse, de ter uma livraria que pertence à sua família. E o verbo haver é um verbo impessoal, por isso ele está sempre conjugado em hay e da ideia de existência. Personas, animais, objetos e lugares. Por exemplo, em la calle 15 de novembro, hay las plazas Santos Andrade. Aí na biblioteca, no centro de la ciudad, que existe.
Tranquilo? Muy bien. Neste vídeo nós falamos sobre formas e uso dos verbos no presente indicativo nas situações cotidianas. Espero que vocês tenham gostado. Hasta luego!